Meu nome é Dinarte e eu vim falar sobre o trabalho da terceira unidade, a avaliação da terceira unidade de Filosofia da Ciência, e o tema é Thomas Kuhn. Roteiro. Enfim, primeiramente eu vou falar sobre os objetivos do trabalho, depois o desenvolvimento, eu vou falar sobre a vida, as concepções e obras de Thomas Kuhn. Vou tentar explicar os conceitos dele, vou falar um pouco sobre as obras e um pouco sobre sua vida, e após isso eu vou concluir. Então, objetivo: visualizar um pouco da vida de Thomas Kuhn, entender os seus conceitos de paradigma e anomalias, também entender como Thomas Kuhn acredita que a ciência se desenvolve. Eu vou explicar os conceitos de paradigma e anomalias, vou exemplificar e o que é isso importante para o desenvolvimento científico. Vou falar. Então, desenvolvimento, falar sobre a vida. Thomas Kuhn ele era estadunidense e o que é bem diferente de outros filósofos que a gente estuda. Por exemplo, muitos filósofos que a gente estudou, tipo Karl Popper, eles são austríacos ou europeus. Eles tiveram grandes ligações com o Círculo de Viena e tal. Mas enfim, Karl Popper, Thomas Kuhn, ele é estadunidense, ele nasceu nos Estados Unidos, fez toda a sua pesquisa nos Estados Unidos e falar um pouco sobre isso. Então, ele nasceu em 1922 e ele fez sua graduação em física, primeiramente em Harvard. Depois disso, ele fez um mestrado e doutorado também em Harvard. Após isso, ele começou a lecionar em Harvard. Ele era professor de História da Ciência. Ele, apesar de ter sido graduado em Física, a partir desse momento, ele começou a se ter maior ligação com essa parte de humanas, até porque ele lecionava em um curso de humanas. Enfim, aí a partir daí ele começou a ter maior ligação com a história da ciência, com a filosofia da ciência em si, e depois daí ele, ele foi ensinar na Califórnia, depois em Nova Jersey e terminou sua carreira no MIT, em Massachusetts. Certo, em relação às concepções dele. O que é a progressão da ciência para Thomas Kuhn? No início existe uma pré-ciência, porque para Thomas Kuhn a ciência só é ciência a partir do momento que há um paradigma. O que é um paradigma? É um conjunto de leis, de ideias que regem a ciência. É a base da ciência. Por exemplo, o geocentrismo, o heliocentrismo. Enfim, a partir desse paradigma, a gente vai ter a ciência normal, que é a ciência aceita por todos. É a ciência que é a ciência comum a todos, é a que todo mundo aceita, é o aceitável. Após isso, começa a aparecer anomalias. Anomalias são problemas que os paradigmas não conseguem resolver. Muito se tenta resolver os paradigmas, muito se tenta resolver as anomalias por meio dos paradigmas e ciências normais, porém não os conseguem. Então, o que é necessário para resolver esse problema? Esse problema de todas as maneiras possíveis, porém não consegue resolver esse problema. Então, um novo paradigma é criado, ou uma nova forma de resolver esse problema, enfim. E a partir daí que esse paradigma ele consegue resolver essas anomalias e ele também consegue se manter, tipo, resolvendo os antigos problemas que os antigos paradigmas resolviam, ele vai começar a ser empregado, vai acontecer uma revolução científica. Ou seja,
como se fosse o geocentrismo não conseguindo mais se manter devido a problemas e o heliocentrismo entrando. Ou a física clássica e a física moderna. Apesar de que na física moderna a gente ainda está tendo uma transição, a gente ainda não passou para a física moderna, tanto que no ensino fundamental, no ensino médio, a gente continua estudando física clássica, porque resolve nossos problemas, a física clássica, que era todo aquele esquema de força e tal, e agora na física moderna é a questão de energia, mas enfim, recapitulando, você tem um paradigma, como por exemplo o heliocentrismo, e problemas vão surgindo. O heliocentrismo, o principal problema dele era a questão de datas e a gente poder visualizar outros planetas. Se a gente enfim, começar a visualizar, por exemplo, as órbitas de outros planetas, a gente vai perceber que é inconstante, porque a gente também está se mexendo. Porém, no geocentrismo não temos essa noção. Daí chega o heliocentrismo com a nova concepção, um novo conceito, e ele vai dizer, não, a gente tá se mexendo também, só que ao redor do Sol. É por isso que tal data e tal, e por isso que certas órbitas parecem que estão voltando, porque a gente também está se mexendo. E é basicamente isso, uma substituição do paradigma. Essa é a revolução científica e é assim que a progressão da ciência ocorre. A gente tem, eu vou falar sobre duas obras, a Revolução Copérnica, em que o Thomas Kuhn ele fala de maneira mais física relacionada a Copérnico e toda a questão da astronomia e a estrutura da revolução científica que essa obra colocou em xeque a concepção de acúmulo do conhecimento. O conhecimento não é uma coisa que vai se acumulando, é como se fosse um gráfico. A gente tem um certo paradigma do ponto 1 ao ponto 2 em que a gente vai ter um acúmulo de conhecimento relacionado àquele paradigma. Porém, quando chega no ponto 2, em que há diversas anomalias e o paradigma ele não consegue resolver os problemas, ele vai precisar de outro paradigma. Então, a partir do ponto 2, um novo paradigma é feito e é como se começasse do início de novo. Não é como se fosse, a humanidade tem não sei quantos anos, milênios de história. Então quer dizer que a gente é mais evoluído? Não, é uma questão de paradigma. Você percebe que Thomas Kuhn, ele tem uma visão muito mais histórica. Ele tenta relacionar a história com a ciência. E como é que ele tenta relacionar? É com paradigma. O paradigma, ele tá com a humanidade e tal, e para isso, por exemplo, um dogma vai explicar tal coisa, tal coisa, tal coisa, ao ponto de não conseguir mais explicar nada. Aí você vai ter uma revolução, onde vai acontecer outras coisas, e por aí vai, com o passar do tempo. Não é como se a humanidade tivesse acumulado conhecimento do mundo todo. Se fosse dessa forma, seria apenas um paradigma, até hoje. Mas não é assim que acontece. Então ele põe em xeque essa história do acúmulo do conhecimento. A partir dessas obras, principalmente a estrutura das revoluções científicas, a gente percebe que para Kuhn, tanto o indutivismo quanto o falsificacionismo eram errados, porque eles não levavam em consideração a, a história. Era basicamente, não, é isso, sabe? Enquanto o Thomas Kuhn, ele tentava relativizar quanto à ciência de alguma época ou de uma civilização, nessa questão de paradigma, de ciência normal para ciência, crise, novo paradigma, crise novamente. É sempre assim, é como se fosse um ciclo.